Oi, miniatura! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer nosso telhado, nossa calçada, nossa sacada e também nós vamos fazer o portão aqui do porão. Se você está chegando agora e ainda não conhece esse projeto, nós estamos fazendo algumas aulas, são vídeos em formatos de aulas para a gente montar uma fachada completa, essa fachada de pedras. Eu já tenho vários outros vídeos aí no canal. Vai ficar no final desse vídeo uma playlist para você clicar e ver os outros vídeos se você ainda não viu, tá bom? Vamos lá para o passo a passo? Agora nós vamos fazer aqui, gente, uma calçada de pedrinha portuguesa, tá? Eu recortei aqui, ó, dessa bandejinha mais comprida, eu cortei duas partes, vou colar as duas para elas ficarem bem fortes, tá? Essa placa, ela ficou com 6 centímetros de largura. E o tamanho aqui eu aproveitei tudo, tá? Mas aí vai depender do tamanho da fachada que vocês fizerem. A minha ficou com 29. Ok? Passei cola quente, olha. Tô colando com cola quente. Agora eu vou começar a fazer o desenho das pedras. As pedrinhas vão ficar com mais ou menos meio centímetro, olha. Mas eu não vou usar régua, tá? Porque ela é bem irregular mesmo, então eu quero essa impressão. Aqui eu vou passar 3 marcações desse jeito, ó. Depois eu venho, ó, do mesmo jeito também, ó. Meio irregular também, mas fazendo aqui os quadradinhos, olha. Vez ou outra eu posso fazer assim, ou assim, né? E aí eu vou fazendo aqui. Daí ele fica bem irregular mesmo, parecendo aquelas pedrinhas portuguesas, olha, tá vendo? Bem assim, tá? Olha. Fazer isso em toda ela nesse sentido. Depois que eu fiz todas essas marcações com o estilete, eu vou vir, olha, e aprofundar isso daqui com a minha caneta, tá vendo? Venho marcando, olha, deixando mais acentuado aqui as marcações. Deixando as marcações mais acentuadas, olha, tá vendo? Desse jeito aqui. Já tá tudo marcado, agora eu vou fazer assim, olha. Olha só, de meio em meio centímetro. Tentar deixar, não muito certinho, mas mais ou menos assim, olha. Fazendo assim na diagonal, tá bom? E aí eu vou fazer igual eu fiz naquele lá. Venho marcando, olha, quadradinhos também, tá? Desse jeito. Depois que eu fiz todas as marcações com o estilete, eu venho de novo, olha, e acentuo também aqui essas marcações, tá? Já terminei de marcar tudo e olha só como ficou. Ficou bem assim, tá bom? Agora nós vamos começar a pintura. Eu tô usando aqui a cor café com leite, mas pode ser também o camurça queimado, tá? Eles têm as cores bem parecidas. O camurça queimado ele tem um pouquinho mais de amarelo que o café com leite, né? Depois que secou a primeira camada, eu venho agora com uma camada na cor concreto. Mas essa camada, ela é mais irregular, tá? Porque eu quero que a minha pedra fique com algumas tonalidades diferentes, tá bom? Então, eu não vou passar para tampar tudo, eu vou passar em algumas partes, deixando meio que manchado, combinado? E aí, para dar esse efeito manchado que eu tô buscando, antes que seque totalmente a tinta, olha, eu venho com um pano e dou uma limpada em algumas partes, tá? Esse é para ficar com um efeito bem manchadinho, desse jeito aí. Depois, a tinta bem seca já, eu vou fazer um rejunte aqui. Eu misturei aqui massa acrílica com um pouquinho de pigmento na cor preta, para dar um tom de cinza e quebrar um pouco o branco. E eu venho passando, alisando bem, de modo que eu cubra todas os buraquinhos que ficaram, tá? Tem que colocar massa em todos os buraquinhos, para parecer mesmo que é um rejunte, combinado?
Depois que eu espalhei a massa, mas antes que ela se seque totalmente, eu vou fazer uma limpeza aí pra eu puxar de novo aquela cor da pintura que a gente já fez, tá bom? E aí, eu vou usar o pano, vou limpar com pano, vou usar a esponjinha, eu vou molhando a esponja, eu preciso de uma esponja úmida, vou usando uma esponja úmida, vou limpando com a esponja, com o tecido, até eu conseguir limpar toda a parte onde seriam as pedras e fique rejunte só nos vãos, tá bom? Para fazer o telhado, gente, eu vou usar aqui a largura da régua, dá mais ou menos 3,5 cm, tá? E a largura da minha peça, ela tá com 29 centímetros, então eu vou cortar até aqui, tá bom? Depois eu vou usar um pote de bolo, pode ser desse quadradinho, pode ser daquele redondo, tá? Aqui eu só preciso considerar que eu vou cortar e vai sobrar mais ou menos 1 centímetro aqui para fazer isso. Quando eu colocar o telhado, vai ficar uma sobrinha como se fosse telha aqui, tá bom? Como essa minha bandeja aqui de bolo era pequena, eu vou precisar fazer uma emenda. E eu vou usar essa cola aí, ó. Já mostrei para vocês aí em outros vídeos. Tenho usado bastante essa cola, tenho gostado. E aí, eu vou fazer a junção aqui no meio, para até dar o tamanho dessa tira que eu cortei no Depron. Se você tiver aquela bandeja de bolo maior, você não precisa fazer essas emendas, você pode cortar uma tira direto que dá certo, tá? Eu gosto muito dessa cola porque melhor que a instantânea, porque essa cola ela é pintável. A cola instantânea, se você deixar borrar, cair em alguma parte, depois você não consegue pintar sobre ela. E isso, para o acabamento de uma miniatura, fica bem feio, né? Então eu prefiro usar essa cola. Mas ela demora um pouquinho mais para secar que a cola instantânea, então tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas dá muito certo, tenho gostado bastante de usá-la. E aí ficou assim, ó. Olha que legal, não dá nem para ver onde ficou a emenda, né? Ficou bem legal mesmo. E agora a gente vai pegar essa parte, nós vamos pintar antes de juntar lá no nosso isopor, tá? Aqui a gente tem duas opções. Você pode lixar e passar a tinta que você quiser, ou você pode passar o primer e aí também você passa a tinta que você quiser em cima. Eu prefiro o primer porque eu acho bem difícil lixar essas partezinhas. Passei o primer, vou usar agora a tinta PVA. Se você quiser usar direto, sem primer, é melhor você usar a tinta acrílica para exterior, tá? A tinta PVA ela não adere bem em plástico, mas a acrílica para exterior, pelos meus testes aqui, ela funciona até que bem, tá bom? Eu escolhi a cor marrom, passei uma camada, deixei secar, e agora eu vou fazer um trabalhinho de envelhecimento aí. Venho com uma cor mais escura, tô usando rústico, mas pode ser o café, pode ser o sépia, desde que seja uma cor mais escura, tá? E venho dando batidinhas desse jeito aí para fazer como se fossem granulados, pingos, né? Pingadinho assim. Vou passar também naquela parte que vai ficar aparente por baixo. Então, eu vou fazer esse envelhecido na peça, tá? Sempre com o pincel só sujo de tinta, tá? Você pega a tinta, põe no pincel, mas antes de levar para a peça, você descarrega o pincel em alguma plaquinha de papelão, papel, qualquer coisa que você tiver aí que possa limpar o seu pincel. Então, ele vem para cá, ó, para fazer os detalhes da peça, praticamente seco, só com um pouquinho de tinta mesmo, para ficar bem legal, sem ficar com marcas muito grandes de tinta, tá bom? Depois de fazer esse detalhe com a cor mais escura, eu vou fazer a mesma coisa com a cor mais clara. Pego a tinta, passo no pincel e descarrego o excesso de tinta e venho dando pingadinhas aí para fazer esse bolor. Por fim, eu venho com uma cor verde, eu vim com o verde oliva, e aí eu fiz também a mesma coisa. Então, eu usei 3 cores, uma cor escura, uma cor mais clara e um verde para dar a impressão do envelhecido das telhas, tá? Agora, nós vamos juntar essas duas partes. Eu pintei aí a parte que vai ficar aparente, que a gente vai conseguir ver por baixo, e eu vou colar, tá? Lembrando de deixar aí 1 centímetro de borda. Agora nós vamos começar a fazer as almofadas do portão. Eu cortei, gente, um quadradinho. Na verdade, eu medi aquela parte do portão, o retângulo.
E eu dividi em 4 partes, tá? E aí eu fiquei com esses retângulozinhos menores. E aí, olha só, eu venho e faço um X aí no meio dele, desse jeito, ó. Marcando pela diagonal dos dois lados, tá? Depois eu venho com o estilete, é importante que o estilete esteja com bastante fio, ele esteja bastante afiado, e eu vou cortar assim, olha. Eu meço o centro e eu coloco lá na pontinha, na lateral. E aí eu vou cortar, fazer um ângulo aí, olha, cortando de cima para baixo. Esse foi o jeito que eu achei mais fácil, que me deu mais estabilidade para poder cortar sem a lâmina virar, deformar, e ele sair bem retinho, olha. E aí eu venho cortando desse jeito aqui. Se você quiser, faz o teste antes em outra placa para você treinar, né? Esse trabalho também eu preferi fazer no Depron, porque o Depron ele é um pouquinho mais duro do que aquelas bandejinhas de isopor que a gente costuma usar, tá? Então ele me deu mais firmeza para eu poder fazer esse corte com mais precisão. E é só cuidado mesmo aqui, tá? Não foi muito fácil fazer, eu confesso, foi um pouquinho difícil, precisei treinar um pouco, porque é muito fácil perder a linha aí do corte, ó. Mas dá certo. Se você continuar treinando, testando, dá certo. Feito isso, eu vou virar a minha peça e eu vou usar aquela linha que a gente tinha feito. Lembra que nós fizemos um X aí no centro? Então, agora eu vou usar essa linha e eu vou fazer o corte, olha, com a lâmina inclinada, eu vou tirar aí um triângulo, olha, desse jeito. Venho também com bastante cuidado para tirar esse triângulo, ó. Pego lá no centro, na pontinha, bem no biquinho, e eu venho cortando até chegar na lateral. E aí ele formou para mim essa, como se fosse uma pirâmide, né? Pirâmide, prisma, não sei qual o nome dessa forma aí. Mas é isso, ó, esse efeito que eu quero. Daí eu vou fazer isso nos 4 retângulos da portinha que eu dividi, tá? Agora, gente, eu tô aqui com as pecinhas já cortadas. Eu recortei na caixa de cereal esse pedacinho aqui de papel do tamanho da portinha do porão, né? E aí eu fiz os quadradinhos, olha só. E aí eu vou colá-los aqui, olha, formando uma portinha desse jeito, tá bom? Eu vou usar cola quente mesmo. Como o isopor aqui ele tá bem fininho, tem que tomar cuidado com a temperatura da cola. E se você for usar cola instantânea, mais ainda, tá bom? Mas olha, é só colocar aqui nesses quadrantes, não tem segredo, tá bom? Para finalizar o acabamento da portinha, eu cortei aqui, olha, várias tirinhas de 2 milímetros. E eu vou colar fazendo como se fosse uma moldura aqui nessa portinha, olha. Venho aqui, colo essa aqui, vou cortar o excesso. Vou colar aqui em cima também. Lembrando, gente, que é sempre aqui da medida para dentro, tá? Pra na hora que encaixar na portinha, essa parte aparecer. Eu quero que apareça. Depois eu vou colar nas laterais também. Olha. Vou colar aqui. E para finalizar, eu vou colocar uma aqui bem no meio. Pouquinha cola, olha. Aqui o importante, olha, é que quando a gente encaixa, ó, fica aparecendo essa bordinha que a gente acabou de colar, tá bom? Em todos os lados. Agora a gente vai pintar isso daqui.
Essa cor aqui, gente, olha, eu comprei como cerâmica, tá? Mas pra mim, ela é um vermelho, um bordô. Ela é bem forte, olha. E ela se assemelha à cor da imagem que eu tô tentando reproduzir. Então, essa cor aqui que eu vou usar, tá bom? Olha só, e assim ficou nossa portinha. Agora a gente vai fazer, gente, a base aqui para colocar essa grade, tá? Eu vou recortar, eu vou medir aqui, ó, num pedaço de isopor desse tamanho. Olha, eu vou posicionar aqui, vou deixar uma bordinha de cada lado, menos de meio centímetro, e eu vou cortar dessa largura por esse comprimento. Eu tô usando uma plaquinha de meio centímetro, e eu vou cortar duas para colocar uma sobre a outra. Daí, gente, olha, já tem as duas peças aqui cortadas. Daí eu cortei também, olha, um outro retângulo dessa largura aqui. E eu vou dividi-lo no meio para fazer o apoio ali na parede, tá? Então, eu venho e aí eu vou colocar assim, pra gente colocá-lo aqui na parede, ó. Colocar desse jeito aqui, ó. Antes de colar essa base, eu vou só dar uma amassadinha aqui, olha, para ficar um pouquinho mais granulada essa minha varandinha, né? Vou fazer isso, nas laterais também. Agora eu vou fazer com vocês a pintura. Eu peguei aqui uma tinta na cor concreto e eu vou misturar um pouquinho de concreto com um pouquinho de cimento, porque eu quero primeiro ajustar essa cor para ela ficar bem parecida mesmo com o cimento, tá? E também porque o pó do cimento vai deixar essa minha tinta mais grossinha. E aí ela vai me dar uma textura aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou pôr um pouquinho na tinta cor concreto, tá? Que eu tô usando. E aí eu vou pintar isso daqui, ó. Ó, tá vendo como ele fica parecendo mesmo cimento? Mas eu não vou deixar com essas marquinhas do pincel não, tá? Eu vou vir depois e passar aqui, ó, meu rolinho, tá bom? Passo uma camada, deixa secar, passo mais uma. Eu coloquei, gente, o cimento sem peneirar. E olha só, ele tava com alguns grumos aqui, alguns grãozinhos duros, né? Mas eu gostei do efeito, achei que ficou legal. Então, eu acho até que ficou mais legal do que se eu tivesse peneirado, que teria ficado muito lisinho, né? Então, é uma ideia aí pra vocês também, se vocês gostam assim mais rústico, tá bom? E aí, gente, mostrando as peças finalizadas para vocês, olha só, nossa calçada, nosso telhado, nossa porta de porão, ainda vou colocar um puxador nela, mas aí eu faço isso no acabamento final. E a nossa varandinha, olha, com efeito de cimento. Então, essa foi a aula de hoje, foi o vídeo em formato de aula de hoje. Lembrando que os outros itens já estão no canal. A gente ainda tem bastante coisa para fazer, olha. Esse daqui tá no canal também. Portinha, janelinha, tudo isso aqui eu já mostrei para vocês, tem vídeo aí. Se você não viu ainda, fica até o final, clica na playlist que você vai direto para as outras aulas. Combinado? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho que é para você receber notificação das próximas aulas. A gente ainda vai montar essa peça, a gente ainda vai fazer o acabamento final, então vale muito a pena. Combinado? Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!